Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de matemática aqui para o 8º ano. Nós vamos começar agora o livro 4, tá? Volume 4 aí do seu livro didático, lá no capítulo 10, com uma matéria, com um conteúdo muito importante aqui no 8º ano, que é a análise das grandezas. Então, olha, preste atenção nesse vídeo, vamos que vamos lá para o volume 4 e vem comigo. Pessoal, nós vamos estudar aqui a relação entre grandezas. Mas antes, é preciso definir o que é a grandeza. Grandeza é um valor matemático, um valor numérico que representa algo. Por exemplo, dá uma olhada nessa tabela que está lá na página 3, tá, do seu livro didático volume 4. Essa tabela mostra aqui uma receita, tá? E aqui nós temos medidas que são bem comuns dentro da culinária. Olha, um copo, né? Um copo americano, um copo requeijão, uma xícara de chá. Você já deve ter ouvido aí falar sobre essas medidas, tudo bem? E aqui nós temos a capacidade, o que elas indicam. Olha, um copo americano equivale a 200 ml. Um copo de requeijão, um pouquinho maior, 250 ml. Então, olha, isso são grandezas. A capacidade desses copos é uma grandeza. A quantidade de farinha de trigo é outra grandeza. Quantidade de açúcar, uma terceira grandeza, tá? Essas grandezas são representadas numericamente, tá? Por valores. Então, vamos lá, vamos interpretar aqui essa questão, esse problema, para que a gente chegue na nossa análise das grandezas, tá? Aqui diz o seguinte: Paula tem uma caneca que tem a capacidade de 300 ml. Calcule quantos gramas de açúcar essa mesma caneca comporta estando cheia. Aqui nós vamos usar uma regra de 3, que você já conhece, tá? Para analisar essa situação. Bom, nós sabemos, por exemplo, que um copo com uma capacidade de 200 ml consegue ter uma quantidade de açúcar igual a 180 gramas, ok? Então, 200 ml são suficientes, um copo com essa capacidade é suficiente para armazenar 180 gramas de açúcar. Bom, analisamos aqui as grandezas, então, capacidade, tá? É a nossa primeira grandeza, que eu vou analisar aqui, capacidade, e aqui, quantidade de açúcar. Quantidade de açúcar, tá? Um copo com uma capacidade de 200 ml tem uma quantidade de açúcar 180 gramas. E um copo maior, numa caneca, no caso aqui da Paula, 300 ml, X. Você lembra, né? Vou fazer aqui em cima, a gente monta a proporção, tá? Então eu tenho 200 para 300, assim como 180 para X. Bem tranquilo. Perceba que, se eu vou pegar um copo maior, esse copo maior poderá armazenar mais açúcar. Fazendo a conta aqui agora, olha, 200, né, o produto lá das proporções, beleza? Os meios e os extremos, 200 vezes x. 200x e 300 vezes 18, olha, vai dar 54.000. Dividindo os dois lados por 200, 54.000 dividido por 200. Repare aqui, né, 540 dividido por 2, eu tenho este resultado. 270. Quer dizer, então, que uma caneca de 300 ml conseguiria armazenar 270 gramas de açúcar, ok? E o número 2. Quantos gramas de açúcar devem ser usados em uma receita que exige 2 xícaras de chá desse conteúdo? Uma xícara de chá são 180 gramas, ok? Uma xícara de chá tem a mesma capacidade de um copo americano. Portanto, 2 xícaras de chá, 2 vezes 180, né? Igual a 360 gramas. Observe então o seguinte, olha, eu dobrei a quantidade de xícaras de chá. Ao invés de usar uma, eu usei 2. O que é que eu tive que fazer com a quantidade de açúcar? Dobrar também. Multipliquei por 2. E essa é a relação entre grandezas que nós chamamos de relação direta. Essas grandezas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais significa que elas obedecem à mesma proporção. Eu dobrei, multipliquei a primeira grandeza, que era o número de xícaras, por 2, eu também tive que dobrar, multiplicar por 2 a quantidade de açúcar. Observe mais um exemplo que também está lá no seu livro didático, volume 4, mas na página 4. Aqui eu tenho o lado de um triângulo, tudo bem? Lado de um triângulo equilátero, com todos os lados iguais, e o perímetro, que nada mais é do que a soma de todos os lados. Observe que se o lado do triângulo for 3 centímetros, 3 mais 3 mais 3,
perímetro é 9. 1,6, 4,8. Aqui só multiplicar por 3, né ou não é? Agora repare, se o lado for 100, o perímetro 100 mais 100 mais 100 é 300. Já se o lado for 1, o perímetro 1 mais 1 mais 1 é 3. E olha aqui, 100 não é 100 vezes maior que 1? Se você dividir o 100 por 100, chega em 1. Portanto, o perímetro também obedece à mesma proporção. 300 é 100 vezes maior que 3. Para eu chegar no 3, basta dividir o 300 por 100. Observe que eu tenho aqui, olha, a mesma conta. Eu dividi por 100 e esse lado também foi dividido por 100, tá? Um outro exemplo aqui, ó. 3, repare aqui na tabela, e 15, tá? 15 é 5 vezes maior que 3, é ou não é? Portanto, o 3 aqui precisou ser multiplicado por 5. E aí, será que a outra grandeza obedece à mesma proporção? Vem cá comigo, olha, 9, se eu multiplicar por 5, resulta em 45. Isso significa que o lado de um triângulo equilátero e o perímetro são grandezas diretamente proporcionais. E olha o que nós podemos observar aqui. Aqui está pedindo para calcular a razão, você lembra, a divisão, né? Entre a medida do lado do triângulo e o perímetro. Então, nós vamos montar aqui as razões. Olha, 3 para 9, 1,6 para 4,8. 100 para 300, ok? 1 para 3, 15 para 45, 2,4 para 7,2 e 200 para 600. Todas essas frações que podem ser simplificadas vão resultar nesta fração equivalente 1/3, ok? 1/3 para todas. Essa aqui já é 1/3, né? Portanto, olha aqui, observe, todas as razões são iguais. Observe aqui que todas essas razões resultam em uma fração igual. Todas essas frações são equivalentes. Portanto, todas elas obedecem à mesma razão. O que é possível concluir ao comparar todas essas razões? Podemos concluir que a razão é sempre a mesma. Lembre-se, estamos falando de grandezas diretamente proporcionais, beleza? Um exemplo aqui para a gente colocar em prática essa ideia está lá na página 7 do seu livro didático, volume 4, tá? Aqui diz que o carro da Gabriela consome 3 litros de gasolina para percorrer 36 quilômetros. 3 litros para 36 quilômetros. Escreva uma expressão algébrica que relacione o custo de gasolina em litros com a letra C com a distância percorrida em quilômetros de. Muito bem, analisando aqui a proporção dessas grandezas, observe, se 3 litros de gasolina são suficientes para percorrer 36 quilômetros, se nós dividirmos 36 por 3, 36 por 3 é 12. Significa que eu consigo 12 quilômetros a cada 1 litro. Tudo bem? Portanto, a distância percorrida, olha só, vai ser sempre calculada através de 12 vezes a quantidade de litros que você abasteceu. Se eu trocasse esse C por 3, como diz o enunciado aqui, 3 litros, 3 vezes 12 me dariam 36 quilômetros, ok? Agora, observe, qual é o valor da constante de proporcionalidade entre distância percorrida e consumo de gasolina? Este valor nós já descobrimos, é o 12, ok? O 12 é o número que indica a quantidade de quilômetros por litro, certo? Nós sabíamos que eram 36 quilômetros a cada 3, isso significa que a cada quilômetro, para percorrer cada quilômetro, eu preciso de 12 litros. E essa constante de proporcionalidade, vamos representar pela letra K, vai ser o 12 aqui, tudo bem? Agora, galera, observe com muita atenção aqui. Olha, eu tenho um quadro, tá? Com valores de distância e consumo. Nós sabemos que para cada litro de combustível conseguimos andar 12 quilômetros, né? Então nós vamos preencher essa tabela. Lembrando, claro, da nossa relação que a distância é calculada através de 12 vezes, né, a quantidade do consumo, a quantidade de litros, tá? Portanto, se eu quero andar apenas 3 quilômetros, tá? 3 quilômetros. Qual a quantidade de litros que eu vou precisar aqui? Bom, se você substituir este D por 3, né, dividir os dois lados por 12, você vai chegar nesta relação, olha, 3 sobre 12. 3 sobre 12 é igual a 1/4, que vai nos dar aqui 0,25 litros, combinado? E com meio litro? Bom, se para cada litro completo eu consigo andar 12 quilômetros, meio litro, metade dessa distância, uma vez que essas grandezas são diretamente proporcionais. Portanto, aqui 6, né? Repare, 6 é o dobro de 3,
bem como 0,5 é o dobro, foi multiplicado por 2, 0,25 vezes 2 para dar 0,5. E aqui, olha só, 6 para 12, multiplicou por 2, é ou não é? Estou falando de grandezas diretamente proporcionais, você sabe, né? O dobro de 0,5 é 1. Nós já sabíamos dessa informação, para dar 12 quilômetros, você precisa de 1 litro de combustível, ok? E o 18, pessoal, pensa comigo lá. Bom, eu quero 18, olha, repare aqui com calma. O 6, para o 18, nós temos aqui vezes 3, é ou não é? 18 é 3 vezes maior que o 6. Portanto, aqui eu preciso de uma quantidade 3 vezes maior que 0,5. 3 vezes 0,5, 1,5, ok? E aqui 2. Bom, 2 é o dobro de 1, né? O dobro de 1. Portanto, aqui eu vou dar o dobro de 12. Dobro de 12, 24. E para a gente fechar o 30, bom, vamos analisar o seguinte. 3 quilômetros, e aqui 30. 30 é 10 vezes maior que 3. Portanto, aqui eu vou precisar de uma quantidade 10 vezes maior que 0,25. 10 vezes 0,25, 2,5. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar pontos com esses valores. Observe o meu gráfico aqui, tá? Eu tenho o eixo do consumo, esse valor aqui da coluna da direita, e aqui eu tenho um eixo D da distância, tá? Então é como se fossem pontos no plano cartesiano, X e Y, tudo bem? Então o primeiro ponto que eu vou marcar aqui no gráfico vai ser o ponto 3 e 0,25, tá? 3, 0,25, ó, distância 3, consumo 0,25. 3 aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, então 3 aqui para um consumo de 0,25, o ponto estaria marcado exatamente aqui. O próximo ponto, 6 e 0,5, então eu vou contar, ó, 5, 6, né? O 6 está bem aqui, e subindo até o 0,5, beleza? 12 e 1, 10, 11, 12, para fechar lá no 1, então olha, o 12 é esta reta aqui, tudo bem? Vamos lá com bastante calma, encontrar aqui o correspondente, marquei, tá? Bem como os outros pontos aqui, vou desenhar todos no gráfico. O que acontece se eu ligar todos esses pontos? Tenho uma reta. E isso, galera, não é coincidência, ok? Grandezas diretamente proporcionais, sempre que representadas através de um gráfico no plano cartesiano, serão representadas através de uma reta, tá? Sempre, sempre, sempre uma linha reta representa grandezas diretamente proporcionais. E um detalhe muito importante, hein? Essa reta sempre vai passar pela origem do plano cartesiano, que é o ponto 0 e 0, ok? Se você prolongar aqui a reta, ela passaria por este ponto 0, 0. Beleza? Grandezas diretamente proporcionais sempre são representadas dessa maneira num plano cartesiano. E aqui nós temos uma última questão. A letra E está aqui em cima, ó, repare aqui. Quantos litros de combustível seriam gastos para percorrer 1.800 quilômetros? Bom, 1.800 quilômetros nós vamos montar uma regra de 3. Você sabe, por exemplo, que 12 quilômetros você consegue com 1 litro de combustível. As nossas grandezas são distância, ok? E consumo, distância e consumo. A pergunta é, e 1.800 quilômetros? Como é que eu consigo calcular a quantidade de litros aqui? Incógnita X. Regra de 3 normal, vou montar as proporções 12, 1.800, 1 sobre X. Só multiplicar aqui os extremos pelos meios, né? 12x igual a 1.800, ok? Divido os dois lados da equação por 12, 1.800 dividido por 12, teremos como resposta 150 litros, ok? Essa é a quantidade de litros necessária para percorrer 1.800 quilômetros. E repare, como a resposta deu 150 litros, olha, 150 é 150 vezes maior que o número 1. Isso significa, uma vez que nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais, que o 1.800 quilômetros é 150 vezes maior que o 12. Para uma distância 150 vezes maior, eu vou precisar de 150 vezes mais combustível. Fechou? Para a gente encerrar esse vídeo, vou deixar aqui essa atividade número 2, que está lá no seu livro didático volume 4. Confere a página, beleza? Obrigado por assistirem até aqui. A gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo, com a resolução da atividade que eu deixei aqui. Ah, e não esquece,
Essa atividade também está na descrição do vídeo, beleza? Deixe seu like, compartilha, mostra aí para os amigos e até a próxima aula. Um abraço para todo mundo.